Oi, então vamos lá. Entrevista de anamnese. Anamnese, como eu já falei em outro vídeo, né? Vocês irão resgatar, coletar informações que são mais antigas até o momento. Então, vamos lá. O que é que você vai colher no exame de anamnese? Nome, data de nascimento, idade, natural de onde, sexo, feminino ou masculino, certo? Se for um adolescente, você já pode perguntar uma orientação sexual, você já pode perguntar, por exemplo, um nome que ele gosta de ser chamado, então um apelido que ele tenha, um apelido que a criança tenha que seja mais carinhoso. Então, nesse momento, você pode estar fazendo também essa pergunta, tá certo? Apesar de não ter na ficha, mas você pode sim fazer essas perguntas, tá certo? Um professor responsável, caso ele seja até ali terceiro ano, tem um professor responsável, um ou dois, certo? Então, geralmente, é um professor que lida com a área de matemática, o professor que lida com a área de português e o professor de educação física, tá certo? Você pode pedir o telefone de um coordenador, tá? Se ele for encaminhado pela escola ou por um profissional da medicina, certo? Sei o nome do pai, nome da mãe, se são casados, se são separados. Nesse momento é muito importante perguntar como é esse vínculo familiar, né? A profissão da mãe, a escolaridade da mãe, a relação dos pais hoje, como eu falei, se são casados, se não são. Se as crianças moram com outros parentes, moram juntos. E aí você coloca o nome, idade, a relação que eles têm, educação, ocupação, saúde e probabilidade de aprendizado, certo? Tem uma tabelinha, acho que vocês estão vendo agora, tem uma tabelinha depois dessas perguntas. E a queixa. Na queixa, você irá perguntar realmente qual é a queixa, certo? Às vezes os pais vão dizer, ele é muito inquieto, ou então ele é muito desobediente, ou então ele vai dizer, a criança tem 8 anos e ainda não conseguiu aprender a ler e escrever, que é a maior demanda que tem. Você também pode perguntar como foi que ele achou que existe o profissional de psicopedagogo, como é que ele achou que existe esse profissional que trabalha com isso. Então, tudo isso você vai perguntar. Nas queixas, você também pode perguntar, como foi que você me achou? Né? Foi indicação? Que isso também é muito importante para o seu marketing também. Se foi por indicação, se foi por uma rede social, se foi algum amigo, ou alguém que já está em atendimento com você, né? Que acabou falando, e ele descobriu que existe esse profissional, tá certo? E a questão da concepção do filho. O filho é natural, é adotivo? Idade dos pais na época, a gravidez foi planejada? O número de gestações anteriores? Teve aborto nesse meio? O parto foi natural ou foi provocado? A gestação teve pré-natal? Teve ingestão de algum tipo de álcool, droga? Ou algum medicamento para ansiedade, para estresse, para alguma coisa? Teve alguma queda durante a gravidez? Tomou alguma medicação além do permitido? Tomei muita medicação para dor de cabeça. Então você coloca aqui, certo? Por que é importante essas questões da medicação? Porque se tomou medicação, muita medicação para ansiedade, pode ser que a criança seja, por exemplo, como costumamos dizer, né, ligada no 220, a criança seja muito agitada, porque a mãe no momento da gestação ela era muito agitada. Não é à toa que tomava medicação para ansiedade. Então, às vezes pode ser um comportamento adquirido intrauterino, adquirido no momento da gestação. Então, isso daí você também vai conseguir perceber, certo? Então, algumas dessas coisas que acontecem, mas eu não sei lidar com isso, eu não sei para que eu quero essa informação. Busque em redes sociais, busque informações no Google,
Não tem problema nenhum você usar também inteligência artificial para você perguntar, certo? Sobre isso. Não tem problema nenhum. O que é que os medicamentos para ansiedade e depressão fazem com a criança quando está na barriga da mãe? Então, não tem problema vocês estarem fazendo esse tipo de pesquisa para você entender melhor o seu aprendente, tá certo? Sempre tem um motivo no momento da gravidez. Gente, sempre tem. Aquela história, ai, eu fiquei desejando demais macaxeira, aipim, como você queira chamar. E aí a criança nasceu bem branquinha. Gente, olha, há controvérsias, mas às vezes pode acontecer. Há controvérsias de cientistas. Mas, se, por exemplo, a mãe tomou muita medicação para ansiedade, a criança vai nascer um pouco mais ansiosa. E às vezes nem é TDAH, nem é hiperatividade. É realmente a ansiedade que a mãe passou para o filho. E quando ele chegar lá para os seus 10, 12 anos, isso vai estabilizar. Teve alguma doença, como por exemplo a rubéola, que é uma doença que também compromete a audição, certo? Eu trabalho com crianças surdas e muitas dessas mães é o único filho surdo, tem outros filhos, mas só nasceu um surdo, porque teve uma suspeita de rubéola, mas tipo, não foi uma rubéola que saiu com aquelas manchas como nós conhecemos, mas houve a suspeita e aí a criança nasceu surda ou má formação coclear, né? Má formação do ouvido interno, certo? Então teve toxoplasmose, sífilis, hipertensão, diabetes, pressão alta, diabetes na gravidez, a criança também fica com pressão alta, pressão intracraniana. Então, todas essas questões é muito importante vocês estarem pesquisando. Condições emocionais no momento dessa gravidez. Foi uma gravidez muito conturbada, foi uma gravidez que teve muitas brigas entre os pais, ou foi uma gravidez tranquila. Então, tudo isso é importante você estar fazendo essa pergunta, até mesmo para poder entender como a criança é hoje. O parto foi normal, induzido, cesárea ou fórceps? O cordão umbilical ficou preso no pescoço da criança, e aí no momento do nascimento faltou oxigênio no cérebro, a criança não conseguiu pegar o fôlego de vida aqui fora, e aí conseguiu, e aí teve essa falta de oxigenação no cérebro, e aí ocasionou o quê? Então isso é importante também. Nasceu roxinho, necessitou de oxigênio, altura, peso, teve icterícia. O que é icterícia? Manchinhas no corpo, ficou com mancha de nascença, então tudo isso é importante. A criança mamou, tomou na mamadeira, hoje tem hora para as refeições, ou sempre foi descontrolado todos os horários porque os pais trabalhavam, ou até mesmo porque não tinham paciência mesmo para isso. Então, como é que é a alimentação da criança? Faz refeições com a família, ou faz refeições olhando pro tablet, no quarto, na sala, em qualquer outro momento, ou é todos junto na mesa. Se a criança tem uma preferência alimentar, ou se ela tem uma seletividade alimentar. O que seria a seletividade alimentar? Tem alguns alimentos que, por conta da textura, a criança não pode comer. Não é que não possa, ela não consegue comer. Por exemplo, tem crianças que não conseguem comer feijão por causa da textura que fica na boca depois e a criança vomita. Por exemplo, a criança não consegue comer sopa por causa da textura que fica na boca e vomita. Tem criança que mal mastiga. Por quê? Porque se ela mastigar muito, vai sentir um nojo entre aspas, um nojo na boca e vai vomitar. Então, tem essa questão da seletividade alimentar. Ou então, que eu já peguei casos que uma criança não comia abacate porque era verde. E existe isso, que a criança não gostou da cor. Então, existe vários tipos de seletividade alimentar. Então, histórico clínico. Febre alta, sarampo, meningite, cachumba, rubéola, coqueluche, desidratação. Se ela teve alguma complicação depois de ter tomado alguma vacina, se já teve adenose, amidalite, se tem alergia, se ela teve algum acidente, asma, ou infecção no ouvido, catapora, bronquite, convulsão,
Se a criança convulsiona, você vai precisar colocar essa observação no final da anamnese, que tem lá a observação, a criança costuma convulsionar, e o pai autorizando você a acolher essa criança se ela estiver convulsionando no seu atendimento. Por quê? Eu tenho um aprendente que ele convulsiona, certo? Mas a convulsão dele é o seguinte, ele fica parado, olhando pra você, aí depois ele volta e começa a sorrir, e teve alguns episódios que ele ficou procurando saber onde é que ele estava. Ficou assim, vale, eu tô aonde, fazendo o quê? Então, tem crianças que convulsionam realmente, aquela convulsão de epilepsia, que cai, que tem espasmos no chão, mas tem crianças que convulsionam, ficam paradas olhando para você, como se fosse uma crise de ausência. Crise de ausência também é isso, a criança fica parada olhando para você e de repente volta. Mas não é convulsão, é crise de ausência. Nesse caso não é convulsão mesmo. Então você deve colocar essa observação e fazer o pai assinar que autoriza o seu acolhimento. Porque, para não dar depois nenhum problema no momento do atendimento. Porque convulsão não tem como você, por exemplo, adivinhar que a criança vai convulsionar. Então, isso é muito importante, até mesmo para você se proteger juridicamente, certo? Em relação a isso. Faz uso de alguma medicação? No momento do atendimento, é hora da medicação? Se for, gente, não atenda naquela hora. Mude o horário da criança, mas não dê medicação à criança. Se acontecer alguma coisa no momento da medicação e você estiver atendendo, você pode responder juridicamente. Então, por favor, a criança tem medicação naquela hora, marque outro horário para ela ser atendida, mas não no horário da medicação, ok? Faz algum acompanhamento na área de saúde, por exemplo, um pediatra, ou um clínico geral, ou um neurologista, ou um psicólogo, alguém da área da saúde, certo? É acompanhado. Sobre a criança, ela dorme no quarto dela, dorme com você? Tem o costume de dormir na cama dos pais? Que horas dorme, que horas acorda? A criança tem medo de dormir? Olha, essa é uma pergunta nova. Não tá nem ainda aí no modelo que eu mandei para vocês. Porque esse é um conceito novo agora do CID-11, que existe o transtorno do medo de dormir. Muitas crianças não conseguem dormir em seus quartos com medo da sensação do dormir, porque a criança vai sair do controle. O dormir é um sono que a criança vai paralisar ali. Então tem crianças que percebem muito mais do que outras pessoas, do que outras crianças, tem uma sensibilidade muito maior e tem medo de dormir. Então, nesse momento que a criança, você pergunta se a criança dorme no quarto dos pais, se dorme no quarto dela, se ela tem um cantinho para ela dormir, ou se ela for bebezinha, se ainda dorme no berço, tudo isso, é importante perguntar se os pais já observaram que o problema da criança não seja o medo de dormir. E aí, se a criança tiver esse medo de dormir, vai atrapalhar o seu aprendizado. Porque ela não vai dormir de noite, não vai dormir direito, não vai conseguir aprender. E aí, se ela dormir, ela vai aprender. Então, gente, ela não tem transtorno nenhum, ela não tem problema nenhum. O único problema dela é o sono. Então, existe sim esses tipos de casos. Então, é muito importante que você pergunte isso. Que horas dorme? A dormida é tranquila, é agitada, range os dentes, tem terror noturno, sonambulismo, fala dormindo, tem enurese, né, que é aquele xixi na cama, mesmo depois de muitos anos,
eu atendi uma criança de 11 anos que ainda fazia xixi na cama. Então, qual era o problema dela? Falta de segurança dos pais, falta de segurança dos irmãos quanto a ele. Então, foi um trabalho que eu fiz com a família, foi até um trabalho rápido que eu fiz com a família e deu tudo certo. Hoje em dia, a criança já deve estar aí nos seus 16 anos e não faz mais o xixi na cama, certo? Então, tem terror noturno, né? O que é esse terror noturno? A criança não sonha, só tem pesadelos e acorda naquele susto, acorda querendo pegar o fôlego, né? Seria um terror noturno ou seria uma apneia do sono. Então, tudo isso você vai investigar para saber se tudo isso contribui para o aprendizado ou não. Por isso que é tão importante essa anamnese. Hábitos especiais. Presença de alguém, objeto, bico, chupeta, dedo, para poder dormir. E o desenvolvimento psicomotor. Com que idade sentou, engatinhou ou saiu logo andando? Típico de TDAH. Não engatinhar, levantar e sair logo andando, certo? Com que idade andou, dominância manual, coordenação motora. Como é que é a coordenação motora? Fina, grossa. Acredita que tem alguma dificuldade motora, né? Por exemplo, a criança segura um copo, mas não tem força de segurar o copo e derruba. Alguma coisa nesse sentido. Controle dos esfíncteres. Com idade parou de usar fraldas. Ele está no momento de desfraude. Como é que tá? Se é uma criança de 3, 4 anos, tá nesse momento de desfraude. Com que idade parou de usar a fralda? Né? A criança tem medo de fazer as necessidades. Se sim, você precisa ensinar a manobra para a criança que tem dificuldade de fazer necessidades, né? Ou seja, o número 1 ou seja o número 2. Vou falar aqui bem no popular, certo? Então você precisa ensinar essa manobra. Mas lá na frente eu ensino essa manobra para vocês, tá certo? Para vocês ensinarem os pais. Desenvolvimento da linguagem, balbuciou ou falou logo. Com que idade começou a falar ou não fala ainda? Tem 4, 5 anos, é não verbal. Apresenta problemas na fala, fez uso de bico, como era esse uso? Compreende ordens, como a criança se comunica, como ela se apresenta diante a regras. Escolaridade, frequentou creche, educação infantil, está em que série? Adaptação na escola, foi uma adaptação regular, foi uma adaptação muito sofrida. O que é adaptação muito sofrida? Gente, passou 2, 3, 4, 5 semanas e a criança ainda chora todos os dias. Uma adaptação sofrida, como é que foi essa adaptação? Já repetiu de ano, faz tarefa sozinho, com quem faz as tarefas? Fatos importantes que aconteceu na vida do seu filho, quebrou um braço, uma perna, ou teve que mudar de turma porque não se adequou àquela turma, teve que mudar de escola porque não conseguiu continuar naquela escola, reclama muito do barulho de sala de aula e da hora do intervalo. Quais são as queixas mais frequentes da criança ou do adolescente, ou do adulto ou do idoso? Isso daqui, gente, vai servir para qualquer um, certo? Tem dificuldade para ler, escrever, coordenação motora, contar, calcular, esquece o que aprende. Muito comum, não se preocupe, muito comum. Eu ensino hoje isso para criança, amanhã ela não sabe mais de nada. Comum, certo? Então você vai trabalhar nesse sentido. Troca letra ou tem letra espelhada. O que é letra espelhada? É quando a criança escreve o 5 ao contrário. A criança escreve o número 7 ao contrário. Então, o 4 também ao contrário. Então, tem alguns números ou letras que as crianças escrevem ao contrário e a gente chama de escrever espelhado, tá? Atenção, concentração, como é que é? Conhece cores, número, dinheiro, letras, meses do ano, dia da semana, já tem noção, manhã, tarde, noite, madrugada, já tem noção da hora de ir pra escola, a hora que chega, a hora de dormir, como é que a família se prepara para esse momento de dormir. Escreve muito forte, muito fraco, a criança recorta, tem essa coordenação motora de recortar. E o comportamento dela? O humor dela é habitual ou oscila
ela acorda com raiva e vai dormir radiante, pulando de felicidade. Ou ela acorda pulando de felicidade e ao longo do dia o humor dela vai mudando. Ou ela passa uma semana com humor e outra semana com outro humor. Então tudo isso também deve ser observado. Prefere brincar sozinho em grupo, estranha mudanças de ambiente, adapta-se facilmente ao meio, faz amizade com facilidade, tem horários ou é todo desregrado, aceita bem as ordens, pratica algum esporte, apresenta agressividade, apatia ou teimosia, gente. Apatia. Observem a apatia. Porque a apatia não é só timidez. A apatia também envolve a empatia. Então, pode ser que essa criança tenha algum transtorno de personalidade e na apatia e na empatia você vai conseguir botar uma vírgulazinha aí, uma pulgazinha atrás da orelha em relação a essa questão, tá? Percebe quando muda alguma coisa em casa, ou quando tem algum objeto, ou quando alguém muda de humor. Então, ela consegue ler expressão facial. Se a criança consegue ler expressão facial, pode estar acontecendo alguma questão na família, ou até mesmo abusos físicos, psicológicos, sexuais, só da criança saber ler expressões faciais. Não é à toa que eu tenho aqui expressões faciais, esse jogo que não é um jogo. Na primeira aula eu mostrei pra vocês, né? Comecei com ele, porque realmente isso você pode estar detectando muitas coisas com ele. Como é que a criança se comporta? Sozinha, em família, com outras pessoas? Quem ela mais gosta de brincar? Adulto ou criança? Ela tem mais convivência com adulto? Tem outras crianças que ela convive? Tem curiosidade sexual antes da idade? Tem 4, 5 anos e já tem essa curiosidade? Os tipos de pergunta que faz, a atitude da família. A criança é um adolescente que está na fase de masturbação ou não? Então, a família não sabe orientar. E aí, cabe a você, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, pedagogo, psicólogo, fazer essa orientação, certo? Visão. Usa óculos, já fez cirurgia, tem algum problema? Audição do mesmo jeito? Os hábitos, rói unha, tem tiques, alguma mania, movimentos rítmicos. Esse movimento rítmico, gente, é estereotipias, certo? A criança balança, a criança fica para frente e para trás, mexe muito os pés, mexe muito o dedo, né? Então, isso são estereotipias. Então, a gente pergunta os pais movimentos rítmicos, mas a gente sabe que são estereotipias. Chupa o dedo ou bico e não consegue largar, já tem 6, 7 anos e não consegue. Relacionamento, se relaciona bem com as crianças, tem amigos, faz amigo facilmente. Como é a relação com a família, com os pais, com os irmãos. Tem irmãos por parte de pai, tem irmãos por parte de mãe, como é esse relacionamento? Os pais são separados, casaram novamente, ele tem esse convívio com as duas famílias, como é que é? A criança tem acesso a brinquedo, jogo pedagógico, revista, livro, videogame, tablet, celular, utiliza muito telas, computador. Depois eu vou falar sobre o uso de telas, aí vai ser uma aula especial só do uso de telas, tá certo? Então, ufa, né? Terminou a anamnese. Gente, essa anamnese você pode dividir em 2 atendimentos ou fazer um atendimento de 1h30, certo? De 1h10 a 1h20. Como você pode ser que não tenha pegue a prática ainda de anamnese, pode ser que você demore um pouquinho mais para terminar todas essas perguntas. E uma dica, se o pai ou a mãe não conseguir, não tiver tempo, marque um horário extra, faça uma chamada de vídeo. Gente, hoje em dia é só apertar o botão do WhatsApp que faz uma chamada de vídeo.
Então faz uma chamada de vídeo com esses pais, com o responsável, para você fazer esse exame de anamnese. Pode ir fazendo aos poucos ao longo da semana, certo? Olha, teve uma vez que eu tive que fazer em áudio do WhatsApp. Sério. Áudio no WhatsApp. Mas funcionou. Foi 2 semanas para fazer a anamnese, mas deu certo. Foi feito. Porque essa mãe não tinha tempo, era mãe solo, não tinha tempo. O filho tinha um diagnóstico de TOD, transtorno opositor desafiador. Ela apenas deixava no consultório, ia embora e depois vinha buscar por conta do trabalho. Então, foram 2 semanas, mas deu certo a anamnese. Então, vai da estratégia de você, tá certo? Já falei demais, já descrevi aqui a anamnese para vocês. Então, até mais, até a próxima aula. Tchau!